Fala, soberanos! Aqui é Nai Santos e este é mais um episódio do Café com Soberanidade. Bora? Vamos começar? Então vamos lá. É uma alegria de novo estar aqui com vocês nesse Café com Soberania, com certeza. Viu? Então, se você não está tomando seu cafezinho aí, já pega sua xícara de café, se acomoda, porque o papo hoje é a continuidade de ontem, mas é também um novo degrau para a nossa jornada. Ontem a gente começou mexendo naquela feridinha do sistema, não é mesmo? A purpurina de 2020. Eu expliquei todo o mecanismo, como foi feito antes, anos antes, durante, como que funcionou a picadinha, como foi o protocolo de tratamento que foi ignorado e preferiram, então, o din-din com as picadinhas, a patifaria das picadinhas, né? Ao invés de ter dado a oportunidade de milhões de pessoas se tratarem de outra forma. E não sou eu que estou falando, é a ciência, são os médicos sérios, né? Que foram proibidos e caçados. E hoje nós vamos subir um degrauzinho a mais, certo? E eu quero fazer uma pergunta para você, que já muda logo de cara o jogo. Quem é o dono da chave da sua saúde hoje? É você ou é o sistema? Essa é a pergunta-chave de hoje. Quem é? E olha, quando eu falo de entregar a chave, eu não estou falando só de saúde, não. A gente entrega as chaves da nossa vida o tempo todo, em diferentes níveis e situações. Sabe aquele relacionamento onde você não consegue dizer não? Seja ele o relacionamento que você tem. Seja com pai, mãe, filhos, namorado, marido, esposa, não importa. Toda vez que você quer dizer não e diz sim, você está entregando as chaves para a pessoa. Sabe aquela necessidade de aprovação que te faz esquecer de quem você é? Você está entregando a chave também. A gente permite que o outro ou o sistema decida como a gente deve sentir, agir e até no que a gente acredita. Isso me lembra muito o que o Viktor Frankl diz no livro Em Busca de Sentido. Abre aspas. Tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher sua própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Fecha aspas. Se você não escolhe a sua atitude, o sistema escolhe para você. Outra referência que eu amo é do Dr. Gabor Mate. No livro Quando o Corpo Diz Não, ele mostra como o estresse de tentar agradar os outros, a todos, e não colocar limites, ou seja, entregar as suas chaves, adoece o nosso sistema imunológico. E na live de domingo, eu ainda vou dar continuidade no assunto de quinta-feira, que eu quero te mostrar como o nosso sistema imunológico é desligado. Hoje nós vamos subir um degrauzinho aqui, vou te entregar uma chave mestre, mas domingo ainda preciso terminar o assunto de quinta-feira passada, né? E aí ele ainda diz, né, o Dr. Gabor Mate, abre aspas, se não formos capazes de dizer não, o nosso corpo acabará por dizer por nós, fecha aspas. Então retomar essa chave é uma questão de sobrevivência emocional e física. Pensa comigo, quando você entrega a chave da sua casa para alguém, essa pessoa tem o poder de entrar, de mexer nas suas coisas, de decidir o que fica e o que sai. Com o nosso corpo não é diferente não. O nosso corpo é o nosso templo biológico. E não é diferente de nada disso que eu estou falando aqui. Se você não é dono da chave, você virou inquilino refém no seu próprio território. Agora seja sincero comigo aqui no chat. Você sente que tem as rédeas da sua saúde ou parece que você está esperando o próximo susto para correr atrás de um remedinho? Digita aqui, chave na mão ou refém? O que você acha? Você ainda é refém? Deboreba, até hoje não consegui anotar a placa. Cristina falando, eu sei onde ela está. Capa. Débora perguntando, como descobriu? Nunca brigaram. Gilda, minha querida, boa tarde, oiê. Chegou chegando, Gildinha. Beijo, minha querida. Adriano, olá, boa tarde. É isso aí. Beijos. Marcos, você tomou picadinha? Não. Somos nós, isso. O sistema. Ai, meu Deus. Almas lindas, boa tarde. Tudo bem, meu querido? Ai, que legal. Luciano, tô dizendo
Tô dizendo não para todo mundo, até para minha mãe. É isso mesmo, Luciana. A gente tem que pôr limites. Limites. Certo. Adriana, eu tomo suplementos. Muito bom. Darlene, chave na mão. Beleza. Quem tá falando? Krypton, é refém ainda, Krypton? Vamos libertar essas algemas. É hoje, hein? Darlene está cuidando da saúde. Muito bem, minha querida. É isso aí. Adriana, não acredito nessa narrativa que tentam nos obrigar a fazer o que eles mandam. Pois é, Adriana, exatamente. Somos livres. Um beijo, Portugal. A Adriana está em Portugal. Que legal. Adriana, não tomei picadinha nenhuma. Débora, tento ficar o mais longe possível. E olha que eles obrigam. Sim, esse é o ponto. O ponto é obrigar. Somos livres, não é direito de ir e vir? Aviso importante. O conteúdo deste vídeo possui caráter exclusivamente educativo, informativo e reflexivo. Então, continuando. Essa diferença entre quem é o dono da chave e quem não é, define o seu estado de saúde. E o sistema, a maioria de nós, foi treinado para ser apenas um espectador da própria saúde. Sabe como funciona? O espectador é aquele que fica sentado na plateia vendo o tempo passar. E só levanta quando o incêndio já começou. E é isso que a gente faz sempre. A gente fica sentado acomodado, esperando o negócio estar instalado. E quando eu atendo os pacientes, eu falo, olha, não espera o negócio instalar. Instalou? Aí é o problema. Então a gente tem que agir antes. Certo? Então a pessoa espera a doença bater na porta, espera o sintoma ficar insuportável para só então buscar uma solução mágica, um remédio caro ou uma intervenção externa. Ele delega o poder para o balcão da farmácia. E lembrando você que a farmácia, a indústria farmacêutica e alimentícia tem dono, viu? Que lucra com a sua doença, com a sua dependência. Tem dono. Aquelas famosas famílias lá, Rothschilds, Rockefellers, eles mesmos. Que querem sugar. Esses sim são os arcontes. Sugam a gente. Agora, o soberano joga outro jogo. Sim. Ser soberano é preparar o terreno biológico antes mesmo do invasor pensar em chegar. É o que eu chamo de simples e básico bem feito. Em vez de apagar o incêndio, o soberano constrói a sua fortaleza. Ele entende que a verdadeira ciência busca a cura e a autonomia, não apenas o lucro de protocolos prontos. Como diz o pilar da medicina do estilo de vida, a nossa nutrição é a nossa defesa. Começam nas escolhas que fazemos antes da crise. Você prefere ser o dono da obra ou apenas limpar os escombros? Quem é da obra aí? Eu sou da obra. Quem é dos escombros? Eu não. Bota aí no chat. Você tá no escombro ainda? Tony, você já ouviu falar do azul de metileno? Sim, já ouvi falar do azul de metileno, sim. Eu vou trazer esse assunto domingo. Viu, Tony? Mas ele não é o segredo, não. Viu? Não é o segredo. É porque assim, ó, alguém levanta uma pauta sobre alguma coisa e vai todo mundo em cima. Ele não é a cura para o CA. Não resolve tudo. Se você tiver um corpo inflamado, com uma alimentação inflamatória, não tem o que fazer, não. Você pode tomar o melhor remédio do planeta. Se você tiver uma alimentação inflamatória, não tem o que fazer. Silenciar Mel Gibson por falar disso. Eu vou falar domingo, vou trazer aqui. Estão me perguntando sobre azul de metileno, eu vou trazer domingo. Com base científica para ver o que ele realmente faz dentro da nossa célula. Mas ele não faz a cura do CA, viu? Legal, Débora Evelyn fica longe dos remédios. Krypton, Adriana, verdade. Darlene, consegui falar não para tantas questões, verdade. Legal? E tem um detalhe que o sistema não quer que você perceba. O pânico e o medo não são apenas sensações ruins, eles são ferramentas de controle biológico. Eu já venho falando isso em várias lives. Quando você liga a TV e vê aquele controlador ou contador de mortes, ou o novo nome de uma ameaça terrível, o seu corpo entra em estado de alerta. O cortisol sobe, a sua frequência baixa. Matematicamente, a sua imunidade despenca. De novo, domingo eu vou te falar como isso é desligado no seu corpo, porque sim, é desligado. Tony, eu tomo bicarbonato para alcalinizar meu corpo. Toma a água dos milagres, Tony, ela é mais completa. Aí você pode pôr bicarbonato, magnésio, viu? Depois você dá uma olhadinha na água dos milagres. Legal. Bom, e aí o que acontece? É um sequestro
Por favor, fale sobre proteína SCAP. Eu falei ontem, César, na live de quinta-feira. Vou falar mais um pouquinho domingo, tá? Vou falar mais um pouquinho domingo. Falei bastante coisa. Domingo eu vou falar. Sim, vou continuar falando domingo sobre o que eu tava falando sobre quinta-feira. Fabi quer casar com Mel Gibson. Ai, meu Deus. Quando você era adolescente, né, Fabi? Beleza, então vamos lá. É um sequestro da sua biologia através da mente. O sistema sabe que um povo com medo, é um povo obediente. Todo mundo ficou em pânico em 2020. Muitas pessoas, né? Eu mantive o centro. Quem manteve o centro, gratidão, Fabi, e não se perdeu, continuou vivendo a vida e viu o caos passar diante dos olhos. Por isso que eu falo que a frequência é muito importante. Alguém em pânico não faz perguntas. Não busca a verdade, apenas aceita a solução que entregaram de bandeja. Por mais cara e duvidosa que seja. Como diz o Dr. Edmilson Vygotsky, abre aspas, a grande mídia já começou o trabalho. A narrativa é a mesma, fecha aspas. Eles criam um problema para vender a solução, mas o que eles não contam é que a sua antena no seu corpo só sintoniza na doença se o seu terreno estiver fértil para o medo. Blindar a imunidade começa por blindar o que você deixa entrar pelos seus olhos e ouvidos. Simples assim. Você já sentiu que depois de um dia bombardeado por notícias ruins, o seu corpo ficou pesado? Como se você estivesse ficando doente, com febre, febril? Conta aí pra mim no chat, porque é assim que a gente se sente. E é assim que muitas pessoas se sentiram lá em 2020. Certo? Retomar o governo da própria vida não é sobre mágica, é sobre escolha. Por isso que eu falo, escolha-se. E não é fácil a gente escolher. Não é fácil mudar hábitos, costumes, sair da zona de conforto. E quando eu falo zona de conforto, eu costumo falar que é o furor do xixi quentinho. A gente não quer sair porque é tão gostoso. Sair dói, incomoda. Então é entender que entre você e o sistema existe uma fronteira chamada consciência. Quando você escolhe o simples e básico bem feito, você está dizendo para o mundo que a sua saúde não está à venda e que seu corpo não é terreno para experimento de pânico. E como eu sempre digo para vocês, a verdadeira liberdade começa de dentro para fora. Se a sua antena está limpa, você sintoniza na frequência do caos. Se ela estiver limpa, você não sintoniza na frequência do caos. Você se torna soberano do seu próprio destino. Estamos aqui hoje para reabilitar a verdade e retomar esse governo. E o primeiro passo é esse, pegar a chave de volta e trancar a porta para que você não adoeça e abrir a janela para o que te faz florescer. Isso que importa. E quem aqui está pronto para pegar a chave de volta hoje e nunca mais entregar para o sistema, ou seja lá para quem for? Digita aí no chat. Eu, quero ver. Eu. Bota aí pra mim. Quem é que está disponível a fim de pegar a chave de volta? Ora, eu. Lolo é da obra? Não. Ah, é, nos esconde, né? Isso, da obra, exatamente. Isso aí. Pessoas. Quem tá aqui? Boa tarde. Vilma, boa tarde. Sou a soberana dona da obra, amada Senhor Deus, exatamente. Cripto, espirulina, sim. Vou trazer bastante coisa, Cripto. Calma. Gratidão, Tony. Isso, Cristine. Gratidão, minha querida, pelo comentário. Exatamente. Aqui a gente dá dicas para imunidade, para blindar, para cair fora dessas purpurinas por aí. Seja a purpurina que for. Então eu vou trazer domingo comentando sobre o azotimetileno, que muita gente está me perguntando sobre isso. Vamos comentar mais um pouquinho sobre a proteína spike. Viu? Mas tudo isso não é a resolução para o CA, tá? Isaura, minha querida, boa tarde. Mônica Queen, boa tarde. Vilma toma chá de garrafadas, muito bom, beleza. Continuando aqui, né? Beleza. Agora que a gente já pegou a nossa chave de volta, vamos entender onde está o campo de batalha. O sistema já começou a rodar o próximo roteiro do Pânico de 2026, vocês já viram, né? E o nome da vez que você vai ouvir muito por aí é o Hanta, né? O Ratatouille. Entenderam, né? Eu não posso ficar falando aqui. E eu quero que você entenda o seguinte. O que está nos holofotes neste momento é o Hanta, o Ratatouille e o Norovírus. Mas, independente do que seja, da purpurina que seja, o sistema joga com números que paralisam o racional. Falam em letalidade de 46% aqui no Brasil. É um número desenhado para gerar pavor imediato.
Mas lembra do que falamos anteriormente, o medo baixa a sua frequência e abre a porta para o invasor. E domingo eu vou te mostrar como é desligado a chave da sua imunidade. Hoje nós vamos subir um degrau, eu vou te entregar a chave mestra aqui hoje. Mas domingo eu vou avançar, eu vou aprofundar nesse assunto. E o roteiro é sempre o mesmo. Gratidão! Eles pegam uma virose que já existe, que tem suas particularidades de transmissão, como contato com secreções de roedores, e transformam em uma ameaça invisível e onipresente. Eles querem que você foque no monstro lá fora para que você esqueça de cuidar da fortaleza aqui dentro, aqui e agora. Quem aqui já está vacinado contra o marketing do pânico? Bota aí. Tô fora. Tô fora. O sistema quer que você foque 100% no invasor. Eles querem que você tenha medo do ar, do toque, do outro. Mas a verdade é que a biologia soberana nos ensina é outra. A purpurina, o vírus, né? Entender? É apenas uma semente. Mas quem decide se essa semente vai brotar ou não é o terreno. Então pensa comigo. Se você joga uma semente de laranjeira no asfalto quente, ela nasce? Não. Ela precisa de terra fértil, úmida e sombra. Com a purpurina, funciona exatamente assim. Eles precisam de um corpo inflamado, intoxicado e principalmente com a guarda baixa pelo medo para conseguir se replicar. Enquanto a mídia foca em máscaras e distanciamento, ferramentas que muitas vezes servem para nos calar e nos separar, o soberano foca em limpar o próprio terreno. E se o seu solo biológico está alcalino, nutrido e com a antena limpa, o invasor pode até bater na porta, mas ele não encontra onde se hospedar. A transmissão acontece, mas a infecção só prospera se você permitir. Como eu disse, se você manter a frequência, o eixo, você pode até pegar uma purpurina, mas você vai sair ilesa. E se você não pegar, você vai ver o caos passar diante dos seus olhos. Exatamente. Exatamente, viu? Bora lá. Agora, presta atenção nisso aqui, porque eu vou te contar o que acontece dentro da caixa, o que ninguém te explica. A purpurina sozinha, entenderam, né? É só um pedaço do código sem vida. Ele precisa entrar no centro do comando da sua célula, o núcleo, para conseguir fazer cópias de si. Ele precisa de se replicar como se fosse xerox. Mas o núcleo tem segurança máxima. Ele não deixa qualquer um entrar, não. Então, como um vírus faz? Como é que ele faz? Ele é espertinho, danado. Ele usa um cavalo de Troia. Ele se agarra a uma das proteínas de transporte que nós temos, chamadas importinas. Pensa nelas como os elevadores ou seguranças que tem um crachá para entrar no núcleo. E o vírus? Ele engana essas proteínas. Pega uma carona e pronto. Uma vez lá dentro, ele assume o controle da sua biologia para multiplicar aos milhares. Ele não invade a força, não. Ele usa as ferramentas do seu próprio corpo contra você. Porque encontrou a porta encostada. Estava encostada. Ele entrou. Você já tinha ouvido falar que o vírus precisa de um transporte dentro de você para funcionar? Ou achava que ele fazia tudo sozinho? Gratidão! Foi novidade para você? Ou você já sabia? Calma que eu vou contar ainda tudo. Calma. Calma que eu vou contar tudo. Vou contar. Mas aqui é que o jogo vira. Aqui que o jogo vira. Lembra que eu falei que o vírus precisa desse elevador, das importinas, para entrar no núcleo? Pois é. Existe um elemento mineral mestre que age como uma trava de segurança nesse sistema. Quem? Ele mesmo. O zinco. O zinco não é uma vitamina de prateleira, não. Ele é um agente de inteligência biológica. Quando você tem níveis ótimos de zinco no seu terreno, ele bloqueia esse crachá do vírus. Ele interfere exatamente ali na importinas e diz, daqui você não passa. Sem acesso ao núcleo, o vírus não consegue se replicar. Ele fica ali boiando, sem conseguir fazer cópias. E o seu sistema imunológico, que não está em pânico porque você assumiu o comando e fez bem a faxina, não tem lugar para ele não, para purpurina. É por isso que o básico bem feito é tão poderoso. E é por isso que eu vivo falando, escolha-se. Faça o simples e básico bem feito. Não é sorte, é bioquímica soberana aplicada. E quando eu me propus a esse trabalho, eu falei que eu ia falar tudo. E é simples. Olha, o zinco. Não é lindo? Mas o sistema não quer que você saiba disso, não. Ele quer que você trate o zinco e as outras coisas que eu vou falar aqui hoje como vitamina de prateleira.
E foi isso que alguns médicos tentaram alertar e falar naquele evento de 2020. Foram calados e silenciados. Agora, entramos então no nosso protocolo de blindagem. A gente já sabe que o zinco é a segurança da porta, o porteiro que paralisa a enzima que a purpurina tenta usar para se clonar dentro de você. E se o zinco está lá, a purpurina não faz cópia. Ponto final. Mas, como psicanalista e naturopata e pesquisadora investigativa, eu preciso te contar que o zinco faz muito mais do que barrar um vírus, uma purpurina. Ele é o arquiteto da parede intestinal. Sabe aquela sensação de vazamento de que tudo que você come te faz mal? O zinco é quem cimenta os tijolinhos do seu intestino, garantindo que você absorva nutrientes e não toxinas. Porque eu não sei se você sabe, muitas pessoas têm o intestino inflamado. E é o que a gente chama na linguagem popular, de intestino vazado ou permeável. E tudo que presta e que não presta, vaza, entra na sua corrente sanguínea, faz uma bagunça e, inclusive, atravessa a parede encefálica, causando, às vezes, um Alzheimer. E o intestino íntegro é a primeira linha de defesa da sua soberania. Se a parede está firme e a microbiota está equilibrada, com a ajuda do zinco, o invasor nem chega a ver a cor do sangue. E aí tem mais um detalhe, né? Que eu preciso completar isso no domingo. Se você tiver com verme na barriga, o vírus também aproveita. Ele faz uma aliança com os vermes. Domingo eu vou acabar de falar isso, tá? Continuando. É a biologia trabalhando a seu favor, mantendo a casa limpa e a fronteira protegida. Vocês sabiam que a sua imunidade não começa no pulmão, né? Com certeza. Mas sim no intestino. Sim no intestino. Com certeza. Então, barreira forte. E se o zinco é o porteiro, agora eu vou te falar outra coisa. O selênio é o mestre da faxina, da proteção contra incêndios. Sim. É tipo Batman e Robin. Não tem como falar de blindagem real sem esse mineral. O selênio é fundamental para a saúde do seu intestino, porque ele tem ação antioxidante e anti-inflamatória poderosíssima. Ó, parênteses. Se você tem maus hábitos e uma alimentação inflamatória, não tem remédio de $100 mil no planeta que faça alguma coisa por você. Simples assim. Como vocês estão falando aí do azul de metileno. Se os seus hábitos, que eu vou falar aqui hoje ainda quais são, e uma alimentação inflamatória, não faz nada não. Vai ser, como diz, um xixi caro. É isso. Então, falando sobre o selênio ainda, sabe aquele estresse oxidativo, aquela ferrugem que a má alimentação e o medo deixam no nosso corpo? O selênio chega limpando tudo. Ele protege o seu epitélio, que é aquela camada, aquela pele fininha que reveste o seu intestino e os seus pulmões. Sim, os seus pulmões. Por isso que eu falo, se você pegar alguma purpurina por aí, você precisa, o seu avatar, seu corpo, o seu templo tem que estar forte. Por que do exercício físico, da atividade? Você tem que preparar seu corpo para ele estar pronto para a batalha. Por isso do exercício físico. E mais uma coisinha. Eu vou falar domingo ainda, mas eu vou falar aqui hoje também. Muitas pessoas vão falar assim, não tô nem aí, foda-se. Foda-se. É bom que eu vou dessa para melhor. Mas, se você for negligente com seu avatar, você vai chegar lá do outro lado, e aí, os senhores do karma, que fica lá, eu gosto de chamar eles de alfandegários, porque eles ficam lá te esperando, né? Com a pranchetinha deles assim, ó. Ei, você chegou aqui agora, né? Vem cá. Você fez isso. Opa! Você foi negligente com o seu corpo, com o seu templo? Volta. Com aquela pessoa que você odeia. Não. Entendeu? Não tem como fugir. Então, sem o selênio, o zinco pode até tentar travar a porta, mas o sistema fica lento. O selênio garante que as suas células de defesa não fiquem cansadas ou inflamadas demais. Ele é o braço direito que garante que a faxina biológica seja feita sem deixar rastros. É a força que protege o seu código genético, enquanto o zinco lida com o invasor. Entenderam? Você já sentiu que o seu corpo está sempre inflamado ou cansado, mesmo sem estar doente? Isso pode ser falta desse mestre da faxina. Quem aqui quer um corpo livre de ferrugem biológica? Digita aí, faxina ativada. Eu quero tudo. Limpa tudo, não quero saber disso não. Agora, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, porque o sistema esconde essa informação às 7 chaves, sim. Presta atenção.
o sistema maravilhoso, mas ele tem uma dificuldade. Ele não consegue atravessar a membrana da célula sozinho, não. Ele é um íon que precisa de ajuda para entrar. E é aqui que entra os ionóferos. Vou repetir. E é aqui que entram os ionóforos. O nome parece difícil, mas pensa neles como os abridores de porta. Eu estou falando da quercetina, que é um polifenol incrível que a gente encontra na natureza e funciona exatamente como uma chave. Ela se agarra no zinco e carrega ele para dentro da célula. Se é um ionóforo, como a quercetina, o zinco fica barrado no baile. Sim, do lado de fora, enquanto a purpurina está lá dentro fazendo a festa no núcleo da célula. Por isso, em 2026, a gente fala tanto dessa combinação. Não é sobre um elemento isolado, é sobre sinergia, entender? É sobre sinergia. Não adianta você tomar um monte de suplemento por aí. É sobre combinação, sinergia, para potencializar aquilo que você está buscando. E o que nós estamos buscando? Blindar a nossa imunidade. Certo? E aí, muita gente fala assim, eu preciso de tomar um multivitamínico. Vai lá na farmácia e compra multivitamínico. Não compre, aquilo não serve para nada. Você vai estar gastando o seu dinheiro e vai ter um xixi caro. Aquela proporção que tem naqueles multivitamínicos não serve. Viu? Aqueles de prateleira, né? E aí, é a quercetina abrindo o caminho para o zinco entrar e finalmente travar a replicação do invasor. É inteligência biológica pura. E você tem essa tecnologia. Entendeu agora por que não adianta só tomar o suplemento isolado sem saber como ele entra na célula? O conhecimento é a verdadeira chave. E quem aqui já deu um checkmate na purpurina? Só de entender essa lógica. Bota aqui no chat. Checkmate nessa purpurina. Vamos dar um checkmate na purpurina. Que agora nós estamos entendendo. Estamos entendendo o jogo. Isaura, fiquei sabendo que o beicinho nervoso e o Milei, Fran, o iodo também é bom para o organismo? É, mas não é para todo mundo, Fran. E aí sai todo mundo tomando o iodo, viu? Tem que ver certinho, porque senão, aí se você toma sem necessidade, desregula a outra parte, viu? Então tem que ver que cada caso é um caso. A Isaura falando, então fiquei sabendo que o beicinho nervoso e o Milai saíram daquelas 3 letrinhas, né? O de amor, M de macaco e S do sapo. E não irão entrar no Loki. Será? Não sei, né? Porque eles não mandam em nada. Cristina, eu tinha uma tia, quando eu ia na casa dela, ficava febril. Pois é, tem gente que deixa a gente doente. Darlene, eu sou testemunha disso, demorei, mas aprendi. Isso aí, Darlene. Darlene, Lolo, Débora, legal, Isaura, Nath Gonçalves, Adriana, e o ouro monoatômico, já ouviu? Sim. Morava em Cancún, peguei o couve e tomei, que falaram que não servia, Vou falar aqui, Marcos, onde acha o zinco. Vou falar. Adriana, tá rindo, tô fora. Adriana, dou risada. Nem vejo TV. Gilda, Bom, vamos lá. Tem muita coisa pra gente ver aqui ainda. E agora a gente precisa falar sobre a reabilitação da verdade. Chega de fingir que a gente não viu o que aconteceu. Em 2026, os dados estão aí para quem tem olhos de ver. O uso precoce dessas moléculas que acabamos de citar, o zinco e os seus abridores de porta, foi uma ciência silenciada. Por que silenciada? Porque protocolos baratos e acessíveis não geram lucros astronômicos que o sistema exige. A autonomia médica e a sua soberania individual foram atacadas para dar lugar ao medo e ao protocolo único. Mais uma vez, eu falei na live de ontem, os médicos que queriam usar esse tipo de protocolo, essa intervenção, foram silenciados, impedidos de atuar. Meus queridos, milhões de pessoas poderiam ter sido poupadas se a lógica da biologia tivesse sido respeitada em vez da lógica do mercado. Quando a gente fala de quercetina, zinco e selênio, não estamos falando de achismo, não. Não. Estamos falando de mecanismo bioquímico que a ciência honesta sempre conheceu, mas que foram varridos para debaixo do tapete.
Reabilitar essa verdade é um ato de justiça com o seu próprio corpo. Você provavelmente sente que lá no fundo sempre soube que a solução não poderia ser o que a TV dizia, não é mesmo? Quem é que cansou de ser tratado com um número, né? Ter sido tratado como um número qualquer e decidiu ser soberano da própria saúde? Quem aqui já fez isso? Digita aí. Verdade liberta. Verdade liberta. E não importa se você tomou a picadinha ou não. Mas agora, o que importa é que você tem consciência e tenha o conhecimento. Que muitas pessoas estão desesperadas porque tomaram a picadinha. Não importa o que aconteceu. Importa daqui pra frente e que você está consciente agora e tenha o conhecimento. É isso que importa. Porque não vai parar por aí, não. Outras purpurinas vão aparecer. Sim. E eu quero fazer um parênteses aqui para comentar uma coisa que é vista como uma polêmica por muitas pessoas e que eu comentei na live de ontem. E eu quero deixar muito bem claro que eu não estou falando para você tome isso ou tome aquilo ou não tome nada. Eu quero só trazer um esclarecimento para você entender o porquê de um determinado mecanismo aqui que eu vou citar. Para você poder entender como funciona. Então, para a gente esclarecer também algumas coisas, porque pode ser que hoje também tem algumas pessoas que estão chegando aqui agora e não assistiram a live de ontem, porque eu não vou poder postar a live de ontem, corte ela em lugar nenhum. E a de domingo também não. Então, quando médicos sérios, lá atrás, em 2020, falavam que aquele remédio de Ivermectin, entenderam, né? Ou a hidroxicloroquina, eles queriam usar em pacientes no início dos sintomas. Eles não estavam inventando uma cura, eles estavam olhando para a biologia. Lembra que eu te falei das importinas, o elevador que o vírus usa? Pois bem, estudos mostraram que a Ivermectin, aquele remédio de verme, agia justamente travando esse elevador. Ele dificultava a entrada do código viral no núcleo. Já a hidroxicloroquina atuava como ionóforo, exatamente como a quercetina que eu mencionei. Ela abria o caminho para que o zinco entre na célula. O objetivo nunca foi tratar o vírus quando o estrago já estava feito e o paciente estava no hospital, mas sim impedir a replicação logo no começo. Não foi feito nenhum protocolo nas pessoas de prevenção. Nada. Só falou, tranque, fique em casa. Só isso. Era uma estratégia de bloqueio de entrada que os médicos queriam fazer. Mas, infelizmente, preferiram demonizar a farmacologia natural, por exemplo, conhecida para abrir espaço. Eu falei errado, né? Eles preferiram demonizar o tratamento que os médicos estavam indicando, que poderia ser de forma natural, como eu estou falando aqui agora, com a quercetina, com o zinco, com o selênio. Demonizaram o tratamento deles. E abrir o espaço para o medo. E entender isso é entender como o sistema joga. Continuando. E agora que você deve estar se perguntando, mas onde eu encontro esse arsenal na natureza? Porque ser soberano é saber que a gente não depende só de potinho de suplemento. A gente pode encontrar esse ouro biológico no mercado, na feira, na comida de verdade. Por isso que eu falo, tenha uma alimentação limpa. Arroz, feijão, legumes, verduras. Não fique comendo embutido, linguiça, salsicha, mortadela, nuggets, hambúrguer. Isso é esgoto. E a lei permite. Eu já fiz vídeo e foi bloqueado aqui na pista de dança porque eu fui falar isso. Eles querem que você coma o esgoto, que você fique inflamado, que você tenha mente nebulosa. É isso que eles querem que você tenha. Exatamente. Então, para onde que você vai achar esse ouro? Para começar, o nosso segurança, o zinco. Ele ama sementes. Semente de abóbora é um tesouro. Gergelim, grão de bico e as oleaginosas no geral. Já o selênio, esse mestre da faxina, tem um endereço fixo aqui no Brasil, a castanha do Pará. 2 castanhas por dia já dão ao seu corpo o comando que ele precisa para proteger o seu DNA. Sim, olha que magnífico. E eu gosto de citar aqui também sobre a vitamina C, para a sua imunidade. Se você não quer consumir um suplemento de vitamina C, você pode usar uma única acerola verde. Se você tiver um pezinho de acerola na sua casa, vai lá no pé de acerola, coma uma
A acerola verde, ela supre, olha que fabuloso, mais de 800% da sua ingestão diária. É magnífico. Mas não é todo mundo que tem um pé de acerola. Então a gente precisa fazer a suplementação, sim. Certo? E a nossa chave mestra de hoje, a quercetina. Ela está na cebola, na maçã, com casca, viu? Maçã com casca. Ah, eu não gosto de comer com casca. Então não vai ter quercetina ali não. Tem também nas frutas vermelhas e no chá de alcaparras. Viu só? Tem bastante coisa. Quando você une uma salada colorida com as sementes certas, você não está só almoçando, você está montando um protocolo antiviral de elite dentro das suas células. É o simples e básico, bem feito, que o sistema odeia que você descubra. E para quem não sabe, eu tenho artrite reumatoide e estou em remissão há mais de 4 anos. Eu não tomei nenhum remédio. E como estava no estado, eu não estava andando, praticamente. Eu tinha dificuldade de levantar da cadeira. Sim. Eu tinha dor no corpo todo. Por isso que eu falo, escolha-se. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena. Quando eu como um alimento, quando eu almoço, quando eu vou jantar, eu como pensando no que as minhas células precisam. Eu vou nutrir elas. A gente aprende a saborear, a gostar de certos alimentos. É costume. Inclusive, a redução, você tirar o açúcar, por exemplo, da sua alimentação. Que ele deixa o seu sangue ácido. E a gente quer um sangue alcalino. Ah, eu não consigo tirar o açúcar do café. Tem que ser aos poucos. Não vai se torturando para tirar tudo de uma vez. É aos poucos. É você fazer trocas inteligentes. Começa, por exemplo, com adoçante, para você poder fazer essa transição do açúcar, para poder tirar. Vai com adoçante. Usa o stevia, que é mais natural. Ah, mas eu ouvi falar que o adoçante, ele causa CA. Não tem nada comprovado ainda. Eu uso adoçante há mais de 20 anos. Estou inteira aqui ainda. Viu? Então, para você poder fazer essa transição para deixar o açúcar, usa o adoçante, vai de stevia. Tá? E qual desses alimentos você já tem aí na sua cozinha hoje? Coloca aí para mim no chat, para você poder fazer já essa adequação na sua dieta. E eu quero deixar uma coisa aqui registrada. Cada pessoa tem a sua individualidade. Portanto, não são todas as pessoas que conseguem suplementar apenas com a alimentação. Às vezes, sim, precisa de uma ajudinha a mais com o uso da suplementação. Por isso, é importante você consultar um profissional da saúde. E se você quiser, eu estou com a minha agenda aberta com apenas 3 vagas para o atendimento. Você pode me chamar aqui no TikTok, no privado, ou lá no Instagram, @nainurasantos. Certo? Bom, e agora eu quero te entregar a vacina que eu chamo de a vacina universal. E essa aqui é de graça, hein? É de graça. E boa. E barata. De graça, né? Não é algo que vem de dentro de uma seringa fria, mas sim algo que você produz dentro de você, de graça, todo santo dia. Mas a gente prefere ficar igual morcego dentro de casa. Vamos falar do pilar número 1. Isso aqui é muito importante. Eu estou trazendo um estudo da Universidade Harvard, que veio aqui no Brasil fazer estudo aqui, tá? A vitamina D e o sol. Meus queridos, é impressionante como o sistema ignora o óbvio. Nós vivemos em um país tropical, mas os estudos, inclusive da Fiocruz e da Universidade Harvard, já mostram que a nossa população está em níveis alarmantes de deficiência mesmo no verão. Sabe por quê? Porque nos ensinaram a ter medo do sol. E coloca a gente dentro dos escritórios com luz artificial. Por isso que eu falei, a gente fica dentro de casa parecendo uns morcegos. A vitamina D não é apenas uma vitamina. Ela é um hormônio mestre que regula milhares de genes no seu corpo. Sem ela, o seu exército de células de defesa fica cego. Para tudo, a vitamina D serve. Para tudo. Inclusive para ansiedade, depressão, doenças autoimunes. Se você tem uma doença autoimune, você tem que estar em torno de 70 a 100. Eu gosto de que quando a pessoa está com uma doença autoimune, tem que ficar em torno de 100. O máximo é 120. Isso estou falando de exame de sangue. Certo? Uma pessoa normal, 70. 60, 70, tá ótimo. Mas uma pessoa que tem doença autoimune, ela tem que estar em torno de 100. Tomar sol com a pele exposta e sem filtro solar por 15 a 20 minutos. É dar o comando de ativação para a sua imunidade.
Sim, nós somos seres fotossensíveis, nós precisamos de tomar sol. Ah, mas não dá CA? Não, não. Agora, o protetor solar, tem bastante coisa lá. É uma bomba química. Eu já falei aqui em live sobre o protetor solar. Vou trazer mais sobre. Como dizem os antigos, onde o sol entra, não entra remédio, ou não entra médico. É o básico bem feito que envolve a sua autonomia. Sim. Seja sincero. Quantos minutos de sol você pegou hoje? Digita aí pra mim. Sol ok ou morceguinho? Põe morcego, se você não tomou sol hoje. Qual o melhor horário para tomar sol? É das 10 da manhã até as 15 horas da tarde. Braços e pernas descobertos, sem protetor solar. Vai fazer uma caminhadinha, ou vai no supermercado, comprar alguma coisinha. Andar também, o exercício físico, que eu venho falando que o exercício físico é muito importante. Para várias coisas, por espiritual, alinhar chakras, para sua saúde. Se o sol é a nossa carga de bateria durante o dia, o sono reparador é o momento de manutenção pesada. Sabe o que acontece quando você apaga a luz e desconecta das telas? Você ativa a sua melatonina. Eu gosto de chamar a melatonina de um mestre da faxina noturna. Ela não serve só para te fazer dormir, não. Ela é um dos antioxidantes mais potentes que o seu corpo produz. E só vai produzir se você dormir bem. Se você tiver um sono reparador. Enquanto você dorme, ela percorre as suas células, limpando o lixo metabólico, reparando as suas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia. E preparando o seu exército para o dia seguinte. Outra coisa, quando a gente acorda de manhã e sai para ver o sol, isso você está ativando em você, o seu corpo, você está falando para o seu corpo que o dia começou. Entendeu? É um sinal para o corpo entender que amanheceu. Para quê? Para regular o seu ciclo circadiano. Para ele entender. Porque quando escurecer, ele vai entender. Agora eu tenho que me preparar para dormir, para descansar. Quem não dorme bem, deixa a porta da frente aberta e o terreno sujo. Por isso, no meu acompanhamento, eu sempre olho e digo o seguinte: você está desmaiando de cansaço ou está realmente descansando? Porque tem diferença. O soberano entende que o descanso é uma arma estratégica de defesa. E aí, a estratégia é o quê? Muitas pessoas falam assim, eu vou tomar melatonina. Tá entendendo o que eu tô falando? Tudo bem, se a pessoa não está conseguindo produzir a melatonina de forma natural, ok, vamos suplementar, mas vamos entender por que está acontecendo primeiro. Você está regulando de forma natural, que é gratuita, a sua tecnologia biológica do seu avatar te fornece isso. Você está permitindo fazer essa regulação? De manhã olhar para o sol, sair lá. Não, porque a gente tem costume de fazer assim, tá dentro de casa, entra no carro, vai trabalhar dentro do carro, entra no escritório e fica lá. O seu corpo, coitadinho, ele não entende. Ele precisa que você vá lá, olhe o sol, não ficar olhando direto pro sol, mas pega o sol para ele poder entender que amanheceu, que tá dia, para quando chegar à tarde, começar a escurecer, ele fala assim, opa, agora eu preciso de abaixar a poeira para eu me preparando para dormir. Ficar longe das telas, pelo menos 1 hora antes de dormir. Entenderam? Isso tudo faz parte. E para fechar esse nosso círculo de proteção, a gente precisa de falar do que alimenta a sua biologia e do que alimenta a sua alma. Não adianta tomar o melhor suplemento do mundo de bilhões de dólares se a sua alimentação é inflamatória e o seu pensamento é de pânico. Domingo eu vou te explicar como é desligado o seu sistema imunológico. Uma alimentação limpa, que eu vivo falando, rico é, por exemplo, em cúrcuma, quercetina, coenzima Q10, é o que dá combustível para as suas mitocôndrias. É o que mitiga o estresse oxidativo e não deixa o seu corpo enferrujar. Mas olha aqui bem nos meus olhos. O maior imunodepressor que existe não é uma purpurina, é o medo crônico. O medo coloca o seu corpo em estado de fuga constante. Eu vou explicar domingo como que é feito esse gatilho no seu corpo. O seu sistema imune, gratidão, entende que há um leão te perseguindo. E para de investir energia na sua defesa interna. Por isso, o gerenciamento do estresse, praticar o silêncio e filtrar o que você consome de informação é tão vital quanto o zinco que você toma. Ser soberano é governar suas emoções, para que elas trabalhem a seu favor, da sua imunidade, não contra elas. E depois de tudo que conversamos hoje, qual é o primeiro pilar que você vai fortalecer amanhã? O sol, o sono, o silêncio contra o medo? Digita aí pra mim no chat. Eu sou soberano. Digita aí pra mim. Então, meus queridos,
Vocês viram que o segredo não é uma pílula mágica, mas a sinergia certa. E como eu sei que muita gente fica perdida na hora de escolher marcas e dosagens, eu facilitei o seu caminho. Eu selecionei a dedo e criei um kit de imunidade blindada, como o zinco, o selênio, os abridores da porta que conversamos aqui. É o arsenal que eu confio e que eu mesma uso para manter o terreno biológico governado. O link está aqui na bio do canal. É só clicar lá e você conferir o que tem lá de interessante e vamos juntos assumir o comando dessa saúde. Bora blindar esse sistema já, now! Fabi, eu tenho dor de cabeça todo dia e na nuca. O que fazer? Tenho fibromialgia. Muito exercício físico, Fabi. Muita alimentação limpa. Quanto mais limpa possível. Tira o açúcar. Faz isso por 3 meses que você vai ver diferença. Tomar sol. Tomar sol. Adota essas práticas. Coloca no seu caderninho. Viu? Melhora muito. Para fibromialgia também é bom o shiatsu. Viu? É muito bom também o shiatsu, se você tiver a oportunidade de fazer. É isso aí, Cristina. Eu sou soberana. É isso aí. Tony falando, eu faço sempre ao contrário que o sistema manda. Luciano, nunca gostei de remédio da picadinha. Raimunda, eu sou soberana. É isso aí, Raimunda. Legal. Darlene, meu terreno está protegido sem purpurina. Exatamente. Fran, aqui depois que passou o avião deixando rastro, o sol está coberto. Pois é, o nosso tio Bill tem um projeto aí, não sei se vocês sabem, para poder bloquear o nosso sol. Por que será? Esse tio Bill, vou te falar, fica se metendo nos assuntos que não é da conta dele. Adriana, 2020 eu ia para festas e fogos de polícia, não andava de máscara na rua. Pois é, a máscara foi um problema. Adriana, fugia. Você fugia da polícia, né, Tony? Banha, sal grosso são ótimos. Não usem sal refinado. Sim, sal marinho. Muito bom. É aquele sal do Himalaia. Lá tem muito sal do Himalaia falsificado. Tudo com corante. Raças são diários no seu estado aí, né, Fabi? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Pois é. Cristina, a vitamina D é muito importante para a defesa do organismo? Muito importante, Cristina. Muito importante. E para quem tem doença autoimune, tem que ficar em torno de 100. E para subir não é fácil, tem que suplementar, tomar sol. Viu? Viu, Fabi? Você falou que tem fibromialgia, a sua vitamina D tem que estar em torno de 100. E a sua vitamina B12 em torno de 800. 1000 seria o ideal, mínimo 800. 1000, 1200 de vitamina B12. Legal. Débora Eve, amou a caneca. Gratidão. Já falei onde acho zinco, sal rosa, mas tem sal do Himalaia que é falsificado. Usa o sal grosso mesmo. Beterraba é maravilhoso, cenoura também. Tem que ser o zinco quelado, que ele é melhor para absorção, né, Krypton? É isso que você estava falando. Sandra, minha querida, seja bem-vinda. Tahine, não curto. Mistura o feijão. Cristina falando para ela. No domingo seria legal falar do cloro e do flúor. Está destruindo a testosterona de todos? Posso falar. Cloro e flúor, vou falar. Mas, Tony, não é isso, tá? Gratidão, almas lindas. Não é isso que está destruindo a testosterona de todos, não. Eu vou falar o que é. Viu? Não é isso. Mas por que tenho desde criança? Porque a sua chavinha foi ativada lá no seu DNA, Fabi. Viu? É assim mesmo, minha querida. Tem certas coisas. E aí é a gente fazer o que eu falei aqui agora, né? São coisas que a gente tem que fazer que às vezes a gente não tá afim. Por exemplo, eu atendo pacientes que não gostam de fazer academia. Mas eu já conversei com eles. Não é uma questão de gostar, é uma questão de precisar. O nosso corpo precisa, entende? Então a gente tem que fazer certos movimentos que às vezes tiram a gente do conforto. Por exemplo, eu preciso de ir na academia, de correr. E não é uma escolha minha, eu tenho que ir. É a pílula, eu coloquei na minha cabeça que é a pílula de todo dia, é ir. E certos alimentos que eu como também, eu tenho que comer, não é porque eu quero, não, tem que comer, é aquilo. Ah, mas você não come nenhum docinho de vez em quando? Claro que eu como, de vez em quando. Muito de vez em quando um pão, muito de vez em quando um doce, um bolo, alguma coisa. Muito de vez em quando, viu? Débora Evelyn falando, exercício físico é um remédio natural, verdade? Verdade, alinha chakras, desinflama o corpo. Olha, outra coisa que é importante,
Nenhum remédio no planeta, presta atenção nisso daqui, vai desinflamar o seu corpo como o exercício físico. Fabi, verdade, obrigada a ir para ter saúde equilibrada. Fabi, não tem outro caminho. A gente adotar um novo estilo de vida. Cris Morena, minha querida, chegando. Fala sobre o própolis azul. Então, qualquer própolis, ele é muito bom para a imunidade. Alguns são mais específicos para alguma coisa, mas todos são maravilhosos. O própolis é ótimo para a imunidade. Ele atua lá no seu intestino. Maravilhoso. Tome o própolis. Muito bom. Eu gosto do própolis verde, forte, 70%. E aí, é bom comentar aqui sobre o própolis. Muita gente fala assim, tome o sem álcool. Tudo bem. Se você tiver alguma condição, Drishop, minha B12 está sempre baixa, tem que suplementar. Drishop, e aí fazer a sublingual. Porque se você tiver o seu intestino meio ferrado, ele não vai absorver. Então tem que ser sublingual. O que eu estava falando? Já até esqueci. Vou lembrar, peraí. Tem que ser sublingual. Fala da marca do Selene, do Zinco, por favor. Tony, eu deixei aqui na bio do canal, tem um link que você vai cair, acho que é o segundo botão, primeiro botão. Chama Arsenal Imune. Você clica lá nesse botão, você vai cair lá na página. É uma página específica que eu criei com alguns selecionados, porque muitas pessoas ficam me perguntando qual marca, quanto tomar, etc e tal. Então eu coloquei lá nessa página, porque todo mundo pode achar. Entendeu? Tá aqui na bio do canal, tem um link. Você clica, tá lá. Arsenal Imune. Clica e aí vai ter lá várias coisas que eu selecionei para as pessoas não ficarem perdidas, tem a dosagem, tudo certinho. A Débora, você estava falando sobre o álcool do própolis. Muitas pessoas falam assim, você toma o própolis sem álcool. Beleza. Se você tiver alguma condição que você não pode ingerir o álcool, porque não é muito álcool assim não, gente. Toma o sem álcool, que é o aquoso. O própolis aquoso. Tem também aqui nesse link que eu coloquei no Arsenal Imune, para você poder, de repente, você tem alguma condição que não pode tomar álcool com álcool. Mas o com álcool, ele é muito mais forte e potente do que o aquoso. Quando eu comecei a tomar, eu tomava o aquoso. Só que depois que eu mudei para o 70%, o própolis verde, ele é muito mais forte, muito mais concentrado, e a gente vê resultado muito melhor. Então, fica a seu critério. Se você tem alguma condição que não pode tomar o com álcool, toma o aquoso. E eu deixei também lá no arsenal da imunidade para você poder conferir também. Tem o não aquoso e tem o 70%. Refrigerante faz... O problema do refrigerante é que ele é química, né? Ele é química. E o problema é que ele impede a produção do cálcio, né? Impede a produção do cálcio. Cris Morena, tô viciada nos seus conteúdos. Gratidão, minha querida. Onde achar esse elemento? Qual? O zinco, Nara? Falei. Semente de abóbora, gergelim. Eu quero. Gilda falando, Sandra falando. Água de torneira. Tá, a Cristina tá respondendo aqui. E o iodo também é bom para o organismo, mas tem que saber se a pessoa realmente precisa desse iodo. Senão ele pode fazer o trabalho ao contrário. Faxina ativada, a Cris falando. Filtro de barro com veia de prata coloidal. Bom também. Quercetina, muito bom. Cris Morena, zinco. Aloísio, minha querida, boa tarde. O iodo é bom, mas tem que saber. Adriana, zinco, selênio e o que mais? Tem várias coisas que eu vou falar ainda. Água gasificada também é prejudicial? Olha, se não for um exagero, pode tomar água gasificada, viu? Pode tomar. Cristine, tenho falta de B12 e D3, e vitamina D, né? Tem que suplementar, Cristine. Vitamina B12 tem que ficar em torno de 1.000, de 800 a 1.200. E a D, se você tem doença autoimune, 100. Uma pessoa normal de 60 a 70. Viu? Cris, tá com delay, a pista de dança. Checkmate, show purpurina, é isso aí, Gilda. Darlene, checkmate. É isso aí, vamos dar um show. Pessoal, Nara Stores. Pessoal, onde achamos esse suplemento? Está aqui na bio do canal um link onde você pode ir lá meu Deus, como é que chama? Arsenal Imune, porque eu selecionei algumas coisas, porque justamente as pessoas ficam me perguntando o que tomar, que marca, qual a quantidade, tá lá. Eu fiz uns selecionados para a pessoa poder estar adquirindo. Ângela, minha amiga, checkmate nessa purpurina, verdade.
Certo. Vou repetir aqui de novo. Aqui na bio do canal tem um link aonde você encontra o Arsenal Imune. Lá tem uns selecionados que eu coloquei para quem quisesse adquirir. Então tem tudo isso lá. Tem o própolis, tem o zinco, tem o selênio, tem a quercetina. Lá tem uma quercetina fabulosa, que ela tem um mix. Ela chama quercetin, é da Essencial. Tem o própolis junto. Essa quercetina é fabulosa. Fabulosa. Sim. Tony vai ter que sair. Boa noite. Gratidão, meu querido. Certo. Verdade liberta. Sim, tem o link também aqui na bio do canal. Para quem quiser entrar no grupo do TEC, termina com GRAM, porque eu tenho que falar assim que as plataformas são ciumentas. O link do grupo para conversar esses assuntos, fora da caixinha, principalmente assuntos que eu abordo na quinta-feira e no domingo. O link está aqui na bio do canal, tá? É o grupo do TEC, termina com GRAM. Se você quiser entrar, não paga nada, é gratuito, é só respeitar as normas do grupo e os coleguinhas. Isso, verdade liberta. Isso. Legal, deixa essa perguntinha. Castanha, minha sogra tem, o que ela tem? Castanha do Pará, 2 unidades por dia, suplementos? Sim, sim. Maravilhoso, castanha do Pará. 2 é o suficiente. Ângela, eu tenho lúpus, tenho dificuldades básicas. Essas dificuldades, o que seria, Ângela? Básicas, o que seria? E aí tem que suplementar mesmo, qualquer doença autoimune, a pessoa tem que estar esses pilares, ó. Exercício físico, comer alimentação limpa, a sua vitamina D tem que estar em torno de 100 e a sua B12 em torno de 1000. Viu? Se não tiver nos níveis certos, se você estiver suplementando por 3 meses e não tiver nos níveis certos, tem alguma coisa errada com o seu intestino. Viu? Legal. Débora, você é maravilhosa. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Débora. Gilda, adoro abóbora, cambuchã. Muito gostosa. No meu Insta também você pode me seguir lá, @Nainura Santos. Eu tô colocando lá uma série de vídeos sobre imunidade, blindar a sua imunidade. Sim, Adriana, eu faço atendimento. Você pode me chamar aqui no TE. Não, no TE não. Você pode me chamar aqui no TikTok, no privado, ou lá no Insta, @Nainura Santos. E aqui no Telegram também. Você pode estar me chamando lá. Entra lá no grupo e pode me chamar lá. O sol é maravilhoso. Marcos, parabéns, você é demais, gratidão. Semente de abóbora, acerola, castanha do Pará, castanha do caju, gergelim, maçã, tudo maravilhoso. É isso aí, Luiz. O que mais? Pepino. Eu como pepino japonês com casca. Maravilhoso, maravilhoso. Qual o melhor horário para tomar sol? Das 10 às 15 horas. Braços e pernas descobertos, sem protetor solar. O protetor solar da prateleira do supermercado e da farmácia é uma bomba química. Protetor solar só no rosto. E aí tem os protetores solar, Adriana, específico. Você procura os minerais, que é aquele que ele funciona como se fosse uma camada, um espelho na sua pele, não é absorvida pela sua pele. Certo. Adriana tomou. Tanto sol, dá sono. Deixa o rastro. Legal. Chegando, deixando seu coraçãozinho. Compartilhando essa live maravilhosa. Sou soberano. Raimunda, sou soberana. Cristina, sou soberana. Ângela, sou soberana. Luísa, sou soberana. Quem mais é soberano? Adriana, tem aqui em Portugal. Quem que tá falando aqui? Deixa eu ver. Marta, eu sou soberana. Isso aí. Legal. Sim. 15 anos. Adriana, sério. Fugia. Adriana fugia da polícia. Em 2020, né, Adriana? Krypton, isto. Raimunda, eu já como castanhas, sementes, sal grosso da comida, exatamente. Almas lindas, minha B12, Drishop, minha B12 tá sempre baixa, tem que aumentar isso aí. A B12, para quem não sabe, ela tem várias funções, né? Várias. Mas uma das funções importantes dela é que ela faz uma camada protetora lá nos seus neurônios. Se não tem essa quantidade de B12 aí, você vai ter problemas de doenças neurológicas. Sim. É preocupante. Viu? Tem que estar com os níveis de B12 aí nos níveis certos. Exercício físico é muito bom.
User 51259, boa tarde. Legal. Ontem entrei no grupo do Telegram, muito maravilhoso. User 51259, gratidão. Certo, eu falei do própolis. Bishop, tô sim, intestino tá ruim. Tem que melhorar isso aí, né? Débora, vamos destravar isso aqui. Legal. Chegando, deixando seu coraçãozinho. Para quem quiser adquirir o kit Imunidade Blindada, a Débora deixou aqui o link. E tem também na bio do canal alguns selecionados que eu fiz lá, porque muitas pessoas têm dúvida. Que marca, que quantidade, como que toma. Tá lá, viu? Para quem quiser adquirir, está lá. Certo? Se a live travar aí, é o fluxo de pessoas entrando e saindo. Quercetim, da Essencial. Muito bom. Legal. Adriana, vou entrar no grupo. Eu. Fugia muito. Adriana ainda tá fugindo. Adriana ainda tá fugindo. Legal. Chegando, deixando seu coraçãozinho. Bora? Alguém tem mais pergunta aí? Quem tem mais uma perguntinha aí? Saca aí do bolso. Ou da cachola. Domingo, nós teremos live aqui de novo às 20h30. Eu vou continuar o assunto de quinta-feira, que eu comecei falando de como foi feita a engenharia, a patifaria do evento de 2020. Eu não acabei. Quinta-feira eu abordei só metade. Domingo eu preciso de terminar. E eu vou te contar como é desligado o seu sistema imunológico. E você não tem ideia como que ele é desligado. Sim. Viu? Não tem ideia. Então, domingo nós teremos live aqui de novo. Toda quinta e domingo, às 20h30. E eu sempre trago um tema principal. Domingo eu trago filmes pra gente poder comentar, os preditivos, né? Que eles mostram na nossa cara o que é que vai acontecer. Inclusive, aquele filme, O Dia Depois de Amanhã. O Dia Depois de Amanhã já tá acontecendo. Quem assistiu o filme já tá entendendo o que tá acontecendo. O que fazer para melhorar o intestino? Primeiro, Bishop, tem que ver como que tá a sua alimentação. Ela tá inflamatória? O que você come? Primeiro, né? Tem que ver o que é que você come. Tem que ser uma alimentação limpíssima, limpa. Arroz, feijão, entendeu? Legumes e verduras, só. Tira o açúcar, viu? Reduz o açúcar. E aí tem que ver se o seu intestino está inflamado. Se ele estiver inflamado, tem que fazer um tratamento natural para desinflamar o intestino. Usar bastante fibra. Só que a fibra, se você não tomar água, é um problema grave. Você tem que tomar a quantidade de água certa, 0,40 vezes o seu peso. Essa é a quantidade necessária que o seu corpo precisa. Ou seja, no mínimo 2 litros de água você tem que tomar. Se você toma pouca água, não vai ter intestino que funcione. Você pode tomar algumas coisas, por exemplo, para ajudar, como por exemplo, a babosa, que é uma aloe vera, que é a bebida, né? A bebida, para ajudar. Mas se você não fizer nada disso antes, você pode tomar a babosa o tanto que for que não vai resolver, tá? Legal. Então, se tiver alimentação inflamada, não tem nada que dê jeito. O meu problema é doce. Quem tá falando disso, tem que diminuir. Porque doce, todo dia, substitui por fruta, pelo menos. Começa a substituir por frutas. Morango, uma maçã, uma laranja. Não come o doce todo dia, tá? Porque se o seu intestino estiver inflamado, e o açúcar inflama o sangue, inflama o intestino. Entende o problema do açúcar? Adriana, vou ver o filme outra vez. Pode ver que nós estamos já passando por aquilo que o filme Depois de Amanhã mostra na nossa cara. Já tá acontecendo. Legal. Obrigada, tá bom. Bom, tá bom, né, pessoal? Então, domingo eu estarei aqui de volta, mas eu continuo aqui no canal conversando, interagindo com vocês. Quero agradecer a cada um que estiveram aqui comigo. Hoje foi maravilhoso, nós conversamos bastante, mas domingo eu vou continuar o assunto, que não para por aqui não. Tá bom, meus amores? Para quem quiser conversar comigo, pode me chamar aqui no privado, aqui no TikTok, ou lá no Insta, @Nainura_Santos, mas a gente continua conversando aqui. Eu vou postar ainda uns vídeos amanhã, domingo, e domingo eu estarei aqui de novo às 20h30. Gratidão à moderadora Fabi, gratidão à moderadora Débora Evelyn, um beijo, meus amores,